Pois é, Mari. Então, ontem essa pauta avançou com a votação desse projeto aí, que levantava bastante polêmica sobre a questão do terrorismo. Também foi rejeitada essa medida provisória, como a gente viu, que trata dos museus e do IBRAM. Para hoje ficou essa outra medida provisória, consta até agora como item único da pauta de hoje de tarde, que trata aí da possibilidade de venda de imóveis públicos, especificamente de imóveis do INSS, né? Mas antes disso, agora de manhã, a movimentação aqui no plenário da Câmara é em torno de uma comissão geral que começa daqui a pouquinho, que vai tratar do desastre em Brumadinho, da questão das barragens como um todo. Ontem a comissão externa, que acompanha aí as investigações sobre o caso de Brumadinho, se estendeu aí em reunião até a noite de ontem, aprovando uma série de requerimentos. A expectativa da comissão externa é já começar as oitivas das audiências públicas amanhã. E quem está aqui com a gente para conversar sobre isso são dois deputados de Minas Gerais que acompanham esse assunto de perto, o coordenador da comissão externa que analisa essa questão de Brumadinho, o deputado Zé Silva, que é do Solidariedade de Minas, e também o deputado Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, também vai comandar e participar aí dessa comissão geral. Deputado Zé Silva, então, a expectativa lá na comissão externa é já começar as audiências públicas amanhã. Sim, amanhã às 10 horas nós já teremos a primeira audiência pública, já convidando o presidente da Vale, convidando o secretário de Meio Ambiente, da Federação Estadual do Meio Ambiente, para que nós já tenhamos o trabalho até esse momento do crime, do desastre que aconteceu. Fizemos uma visita lá na sexta-feira, no dia 8. É desolador o sentimento das pessoas que desacreditam nas instituições do Estado brasileiro, e o Congresso Nacional tem que cumprir o seu papel efetivamente para ter uma legislação que não seja leniente e não permita que nunca mais desastres e crimes como esse aconteçam em Minas e no Brasil. Deputado Rogério Correia, essa comissão geral que acontece daqui a pouquinho, tem até pessoas atingidas por barragens que vieram também, por esse tipo de acidente, que vieram participar. Qual que é a expectativa do senhor sobre a comissão geral? Olha, primeiro é bom ressaltar que não foi um acidente ou um desastre. O que aconteceu lá foi um crime. Hoje a Folha de São Paulo traz um documento onde a Vale ela já fazia um cálculo, inclusive, de caso houvesse rompimento, e ela fala os motivos, que seria liquefação, poderia haver, segundo eles, em torno de 100 mortes. Então a Vale já previa que poderia haver o que aconteceu lá, só que em dimensões muito maiores. A nossa expectativa com a Comissão Geral é que a gente possa fazer um debate, já ver com a força-tarefa que atua em Minas, incluindo o Ministério Público, como eles estão vendo essas responsabilidades, quais ações nós podemos ter de forma imediata para que este crime não fique como aconteceu em Mariana, com ninguém punido e a Vale voltando a ter seus lucros e pouco se lixando porque acontece em Minas Gerais e no Brasil. Quais são as medidas, então, que precisam ser tomadas para que isso objetivamente aconteça, deputado? É uma legislação que precisa ser aprovada? Que legislação é essa? É preciso uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso? E nós avaliamos que sim, é preciso a comissão externa, que tem um caráter de acompanhar as investigações, mas ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de ter uma nova legislação, já que a legislação brasileira ela é leniente. O deputado Rogério Correia citou a questão de Mariana. O Poder Judiciário não tem uma lei hoje no Brasil que seja dura, que permita ao juiz sentenciar e punir aquelas pessoas que, baseado numa lei, que cometeram os crimes em Mariana e em Brumadinho. Então nós vamos revisar a legislação atual, as propostas que estão em tramitação e propor novas normas, regulamentos e protocolos no Brasil. E já propusemos ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na terceira semana de março nós tenhamos uma semana de esforços concentrados no sentido de ter essa nova legislação. Mas ao mesmo tempo tem mais dois eixos que precisam e nós vamos tratar nessa comissão. Das tecnologias de construção de barragem, tem que proibir esse tipo de construção de barragem como a de Brumadinho. As tecnologias de monitoramento que sejam modernas, porque as empresas têm lucros altíssimos, mas ao mesmo tempo utilizam métodos antigos e ultrapassados de metodologia de monitoramento de barragem no Brasil. E outro ponto importante é em relação à CEFEM, que é uma contribuição que as mineradoras pagam por explorar as nossas riquezas minerais. Será se está sendo utilizada adequadamente, com transparência? Os órgãos de fiscalização recebem esses recursos para contratar novos profissionais, equipamentos modernos e também experiência de outros países, como a África do Sul, Estados Unidos, a Itália, a Austrália, o Chile, que já tiveram tragédias e crimes como esses e nunca mais aconteceu. Então, o que eles fizeram? São respostas como essa, que a nossa comissão externa, junto com os atingidos, com os movimentos sociais, o Ministério Público de Minas, Defensoria Pública Estadual e Federal, que nós queremos
fazer o trabalho dessa comissão e deixar como legado é uma legislação dura, não leniente e que isso nunca mais venha acontecer um crime desse em Minas e no Brasil. Deputada, a gente acaba de receber essa informação que o presidente Rodrigo Maia assinou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito em Brumadinho. Quais devem ser os próximos passos, então, a partir de agora, deputado? Bem, nós vamos insistir ainda que seja uma comissão parlamentar mista de inquérito, porque existir uma no Senado e outra na Câmara Federal não parece ser o mais razoável. Primeiro, por custos, depois, porque se você tem uma comissão única e mista, ela é mais forte e as resoluções dela farão parte das duas casas. Então, nós vamos ainda insistir, tanto com o presidente do Senado quanto da Câmara, que seja uma comissão parlamentar mista de inquérito. Agora, é fundamental o que o deputado Zé Silva está colocando, de nós apressarmos a legislação. Eu mesmo já apresentei um projeto de lei que proíbe funcionamento de qualquer barragem a montante, que é essa que tem se rompido em Minas Gerais, Mariana e Brumadinho. É uma barragem mais barata, mas evidentemente não segura e que não preserva também os direitos, além de sociais, ambientais. Essa é uma medida imediata e que eles façam a desativação dessa barragem no prazo máximo de 1 ano. Ou seja, daqui a 1 ano nós não teremos risco dessas barragens a montante, que só em Minas são em torno de 50 a 60 barragens, que estão na cabeça das pessoas se romperem. Então esse é um primeiro ponto. Completando ainda o que o deputado colocou sobre a CEFEM, é importante falar também da Lei Candir. Minas Gerais não recebe dinheiro de imposto de circulação de mercadorias, ICMS, que é o imposto grande dos estados, desde que a Lei Candir foi instituída no governo Fernando Henrique em 96, se não me engano. De lá até aqui, para você ter uma ideia, Minas Gerais deixou de arrecadar em torno de 135 bilhões e a União nunca fez esse repasse. Então, pergunte-se, por que Minas está quebrada? Porque Minas é um estado grande, precisa de arrecadação e a arrecadação não é feita por causa de exportação, em especial exportação de minério, que vai de Minas para a China, para o Japão, para a Europa, a preço muito baixo, matéria bruta, não há industrialização, enfim. A Vale, depois de privatizada, tem prestado um desserviço. Eu, inclusive, estou apontando a necessidade de um plebiscito para reestatizar a Vale, que é uma decisão que nós devemos fazer também. Esse tema da Lei Candir é um tema que também promete ocupar aí a Câmara como um todo nas próximas semanas, assim como o tema que está todo mundo esperando chegar, todo mundo fala nele o tempo inteiro, reforma da Previdência. A gente fez uma matéria sobre uma medida provisória que já está em análise aqui na casa e que já antecipa alguns pontos dessa revisão, das revisões que podem ser feitas na Previdência do país. Vamos dar uma olhadinha na matéria. 871. Esse é o número da proposta que já está em debate no Congresso. A medida provisória 871. Ela propõe a revisão de diversos benefícios do INSS. A ideia é fazer um pente fino naquilo que o governo paga. Além disso, o texto cria novas regras para quem quiser ter acesso aos benefícios. Existe um índice de fraudes muito grandes, principalmente na aposentadoria rural, já que são sindicatos que atestam se o trabalhador trabalhou ou não no campo durante aquele período e, portanto, você tem muitos acordos escusos do tipo o sindicato fornecer aquele atestado como se o trabalhador tivesse trabalhado, ele não trabalhou e ele passa, em contrapartida, parte da aposentadoria que ele recebe para o sindicato que atestou falsamente seu trabalho. Então, eu acho que é um início muito importante para a gente começar a sanear as contas públicas e também para demonstrar para a população que a gente está começando a dar o exemplo da melhor maneira possível. A proposta recebeu 578 emendas. Essas são apenas sugestões de mudanças no texto. 44% delas vieram do PT, o Partido dos Trabalhadores. No ranking dos que mais apresentaram emendas está o deputado Paulo Pereira da Silva. Para ele, a reforma da Previdência já começou com a MP 871. Ela mexe com muitos benefícios, dificulta acesso, atrapalha a vida das pessoas que precisam da Previdência. Então, essa reforma, talvez a parte mais cruel já chegou, porque essa parte cruel, ela não fica pública. A reforma da Previdência vai ficar pública, todos nós vamos debater, a sociedade vai debater. Essa medida provisória está aqui oculta. Quem estava atento, que é o meu caso, fez emendas. Eu fiz 17 emendas na medida provisória para que a gente possa modificar essa medida provisória para fazer com que ela não mexa e não tire direito dos trabalhadores e especialmente dos aposentados.
Pois é, são mais de 500 emendas que já foram apresentadas aí a essa medida provisória, que, entre outros pontos, pode revisar benefícios de pensionistas que não tenham feito perícia médica nos últimos 6 meses. Deputado Rogério Correia, o senhor já se debruçou sobre essa medida provisória, qual que é a preocupação em relação a ela? O deputado colocou bem, já é o início da reforma da Previdência, já tira direitos. Não é verdade que o problema aí sejam dos sindicatos. Gostam muito de julgar a conta nas costas dos pobres ou de perseguir sindicatos. Infelizmente, esta onda existe no Brasil de perseguir movimentos sociais e criminalizar movimentos sociais. Mas é de se perguntar por que o governo não começa a cobrar dos grandes devedores do INSS, que são as grandes empresas. A Vale, por exemplo, deve quase 800 milhões do INSS e o governo não cobra da Vale. A dívida de todas as grandes empresas chega ao absurdo de mais de 400 bilhões com o INSS. Se cobrássemos destas empresas, nós já teríamos retirado um rombo que eles dizem que existe da Previdência, mas não. Vão em cima dos pobres. Então, quem está pagando com essa medida provisória? Os trabalhadores rurais, agricultores familiares, que são os que mais precisam. E os sindicatos atestam e aquilo é verificado. Pode-se ver outra forma de fazer verificação, mas não retirar esse direito dos trabalhadores rurais e agricultores familiares, em especial as mulheres agricultoras que, com essas regras, não vão aposentar nunca, que, aliás, é o motivo fundamental da tal reforma da Previdência, que é o fim da aposentadoria. E o benefício de prestação continuada, que são para os mais pobres, os pensionistas, esses, então, com as regras que são colocadas, vão receber ou muito menos ou deixar de receber esse benefício. Isso vai fazer com que no interior do nosso país, nos pequenos municípios, essas pessoas venham a sofrer, os prefeitos a sofrer mais ainda, porque terão um contingente de pessoas desamparadas muito grande. Então a Previdência é social, é isso que é preciso entender. Se tirar o caráter social da Previdência, nós teremos um Brasil mais injusto e com menos divisão de renda ainda. Deputado Zé Silva, sua expectativa para análise dessa medida provisória, que parece que vai ser polêmica? Bom, primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida, se tem alguma categoria da população brasileira que são os mais honestos, são os agricultores e os trabalhadores rurais. Criminalizar de que a aposentadoria rural é que está trazendo problema para o Brasil, aí sim, aí é um crime contra os agricultores e os trabalhadores rurais que têm uma atividade muito mais desgastante e insalubre do que as outras categorias que respeitamos muito das cidades. Então, primeiro, não é fazendo essa distinção e excluindo os trabalhadores rurais e os agricultores que nós vamos resolver o problema do Brasil. Tem que começar pelos grandes devedores, tem que começar pelos bancos e, principalmente, quem ganha mais. E outro ponto, se existe aposentadoria rural, e a minha mãe tem 80 anos e é aposentada, ela é trabalhadora rural, é porque existe sindicato de trabalhadores rurais que há 40 anos atrás eram inclusive perseguidos porque organizava a vida dos trabalhadores rurais, que melhorou muito, mas é preciso melhorar muito mais. Então começou realmente a reforma da Previdência e nós não vamos aceitar aqui nessa casa de forma nenhuma que tenha uma reforma que tire direito dos trabalhadores, dos agricultores e, principalmente, tem que tratar os diferentes de forma diferente. A idade, um homem e a mulher do campo não pode aposentar com a mesma idade que aposenta um trabalhador que também nós respeitamos e o Brasil precisa, e outras categorias que têm um desgaste muito menor. Então, por isso, essa medida provisória já é o primeiro passo da reforma da Previdência. Deputado Zé Silva, deputado Rogério Correia, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Mariana.